Bom dia, bom dia, bom dia. Esse é o nosso café com coragem e é um bom dia com muita alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Hoje, dia 20 de julho de 2020, aqui em Tatuí nós estamos com 22 graus, numa temperatura extremamente preciosa. Então você é muito bem-vindo para estar conosco. Muito bem-vindo para esta manhã maravilhosa, neste café com coragem, onde a alegria do Senhor ela é a nossa força. Então, um ótimo dia para você de perto, ótimo dia para você de longe, porque esse é o dia que o Senhor fez para vivermos e nos alegrarmos no Senhor e também na força do seu poder. Esta semana será uma semana maravilhosa de Deus na nossa vida, porque nós vamos ouvir pessoas preciosíssimas que vão acrescentar na nossa vida. Como temos falado a respeito de Café com Coragem, o seu objetivo é aumentar a nossa imunidade, fortalecer a nossa psique para vencermos todos os dias, vencermos as adversidades também e aprender então com esses queridos que vão falar para nós ao longo dessa semana, pessoas de Deus, pessoas do céu. Então, bom dia para você no YouTube, bom dia para você no Instagram, bom dia para você no Facebook. Então, aqui com os amigos nós faremos todos aqui no Facebook. Então, se organize aí na sua agenda e vai ser para nós uma grande bênção. Semana com amanhã pastor Charles Pereira, pastor amigo nosso, parceiro já também de um bom tempo. Tem uma igreja muito bela lá em Balneário Camboriú, Igreja Luz da Vida. Pastor Charles é uma pessoa extremamente motivada, animada. A igreja do pastor Charles, que hoje deve ter entre 6 e 8 mil pessoas, mas é muita gente. Ele muito animado, sempre muito empolgado, um vencedor. E ele vai, tenho certeza, vai abençoar demais a sua vida. Quarta-feira, pastor Ademir Pereira Nunes, meu pastor lá de Lausanne Paulista, vai compartilhar a palavra. Eu sei que vai nos abençoar também demais. Fizeram um trabalho fantástico do mercado solidário na Zona Norte, sacudiu as estruturas da Zona Norte lá, um grande movimento. Deus os abençoou. Na quinta-feira, pastor Eduardo Bortolossi da Ibis aqui de Sorocaba também, grande motivador, rompeu, uma pessoa que rompeu com todas as estruturas eclesiásticas, avançou e tem avançado, faz um trabalho social maravilhoso, enfim, ministérios vários, vai ser uma grande bênção. Sexta-feira o pastor Wilson Guimarães, grande teólogo, grande amigo também, trabalhamos juntos também na convenção, na diretoria da convenção, é um parceiro, uma pessoa preciosa, e ele vai falar a respeito da pandemia e a família. Olha só, pandemia e família, então vai ter um tema fantástico, ele está muito motivado para falar disso. E no sábado, o pastor Marinaldo é missionário nosso lá na Espanha e vai compartilhar conosco uma palavra maravilhosa de Deus. E eu aproveitar essa segunda-feira aqui para nós fazermos uma introdução daquilo que eu quero desafiar vocês nessa semana. Meu objetivo é desafiar vocês e preparar aqui a terra para todas essas sementes que vão ser derramadas sobre a nossa vida nessa semana aí, essas pessoas dos céus que vão colocar sementes maravilhosas em todos nós. Então eu quero poder ser esse que vai arar a terra, para que essa semente possa cair numa terra boa e produzir frutos maravilhosos de crescimento na sua vida, que esse é o objetivo do Café com Coragem. O objetivo do Café com Coragem é produzir uma imunidade forte
para vencer os vírus que o adversário quer lançar na nossa vida e nos desanimar. Não podemos ceder e nem abrir o nosso coração, guardar a nossa janela da alma. Eu vi pouca temperatura aqui, só estou vendo agora a Lúcia falar a respeito do sol que brilha lá lá na Vila Carrão. Vi poucos falando aqui, mas enfim, você pode ir entrando aí, você pode ir colocando aí para nós aí a temperatura da tua cidade. E eu quero ler com vocês aqui hoje o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Então, bom dia para você de perto, bom dia para você de longe, bom dia para todos nós e um dia com muita alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor, a nossa força é. Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 7, quero ler com vocês e desenvolver juntamente com vocês aqui. Hoje eu vou precisar do auxílio de vocês aqui à medida em que nós vamos conversando, ok? Atos dos Apóstolos, capítulo 7, a palavra do Senhor diz assim: Então o sumo sacerdote perguntou a Estevão: Porventura isto é assim? E Estevão respondeu: Varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, e lhe disse: Sai da sua terra, da sua parentela, e vem para a terra que eu te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Harã, e dali da terra dos caldeus foi habitar em Harã, e dali com a morte de seu pai, Deus o trouxe para esta terra que agora vós habitais. Nela não lhes deu herança, nem sequer o espaço de um pé, mas prometeu dar-lhe a posse e depois dele a sua descendência, não tendo filho. Não era apenas um pé, mas era toda aquela terra. E falou Deus que a sua descendência seria peregrina em terra estrangeira, onde seriam escravizados e maltratados por 400 anos. E eu, disse Deus, julgarei a nação da qual forem escravos, e depois disso sairão, daí me servirão neste lugar. E esta é a história da saída de um povo do Egito. História que nós conhecemos muito bem. A história de um chamado, a história da constituição de um povo que o Senhor disse para Moisés que seria um povo sacerdotal, uma nação sacerdotal, um povo que seria adquirido por Deus para ser sua propriedade exclusiva, para que eles pudessem ser luz para as nações e dizer para as nações que havia um Deus. Obrigado, irmã Zorai, 16 graus lá em Botucatu. Então Deus fez uma nação sacerdotal. O objetivo é que essa nação fosse o referencial de Deus para os outros povos. Só que conhecemos a história e eles se fecharam em si, mas não é a temática para hoje. A temática para mim hoje é o seguinte: o versículo 6 diz que o Senhor disse a Abraão, e ele disse a Abraão mesmo, que esse povo seria escravizado durante 400 anos lá no Egito. E depois sairia de lá, 400 anos. Quando nós chegamos no livro do Êxodo, no capítulo 12, no versículo 40, vai dizer que aquele povo ficou 430 anos na terra do Egito. Deus falou, prometeu 40. E agora, dessa promessa de 40, eles ficaram 30 anos a mais daquilo que Deus havia dito. E a minha grande questão que eu quero conversar com vocês aqui nesta manhã é: Deus falhou? Aonde foi que Deus falhou nessa promessa? Se é que Deus falhou. O que aconteceu? Se Deus falou para Abraão que seriam peregrinos e ficariam escravos 400 anos,
Por que ficaram 430? 30 anos a mais. E eu fiquei muito indagado com isso no sábado, quando nós estávamos estudando a respeito disso, e depois fomos fazer o nosso trabalho de mentoria. Aliás, o que é uma mentoria? Porque alguns me perguntaram para mim, pastor, o que é uma mentoria? Uma mentoria é justamente isso, é você ter amigos, pessoas que você entende e conhece bem que essas pessoas estão junto com você e elas querem vencer junto com você. Então essas pessoas, elas não vão te desanimar, essas pessoas vão te puxar para cima, essas pessoas vão ser pessoas que vão te inspirar, são pessoas que vão te levar a um nível maior, são pessoas que são parceiras, que são amigas. Então nós temos um grupo de pastores, aliás tem 2 grupos de pastores e pessoas maravilhosas que fazem parte deste grupo, e vocês vão ouvir alguns deles essa semana. Pessoas que são inspiração para a nossa vida, que já venceram dificuldades e superaram, e a gente acaba aprendendo com eles porque eles venceram dificuldades e superaram. Então qual é o objetivo? Quando eles vencem dificuldades e superam, eles vão passar para nós naquilo que eles superaram, vão passar os seus erros, aonde eles erraram, e aí nós vamos aprender sem errar aonde eles erraram, e aquilo que nós erramos nós vamos compartilhar com esse grupo também, para que ninguém erre nos nossos erros e todo mundo seja abençoado. Então isso é um grupo de mentoria. No sábado foi quase que o dia inteiro, um tempo de investimento, parte da tarde inteirinha, entrada da noite, um tempo de investimento em mentoria e ouvindo pessoas que compartilhavam conosco. E quando estava ali ouvindo tudo aquilo, então várias ministrações, mas que de repente o Deus começou a compartilhar comigo, e nem era o tema, mas foi justamente a respeito desse texto. Porque 30 anos se passaram. E aí, lógico, eu vou buscar no texto, pesquisar no texto, e aí então eu pude ver o motivo porque 30 anos demorou um pouco a mais. A vida de Moisés dividida em 3 ciclos de 40. A cada 40 anos na vida de Moisés, pelo tempo de vida que eles viviam, então foi dividido em 40, 40, 40. Os primeiros 40 anos Moisés achava que ele era o libertador, ele achava que ele era o cara. O segundo grupo de 40 anos, quando ele está em Midian, Moisés acha que ele já não é mais ninguém e que ele não tem mais capacidade, que a vida dele está resumida apenas naquilo. Mas nos últimos 40 anos Moisés descobre o que uma pessoa que confia e está debaixo da palavra de Deus experimenta. Aliás, uma pessoa que anda com Deus tão grande, o que essa pessoa experimenta na sua vida? E Moisés então vive um momento e um tempo então de sobrenatural, um tempo de grande conquista, na sua última fase, porque na última fase vai ser a fase que aí sim ele vai andar com Deus, ele vai caminhar com Deus e ele vai experimentar de coisas extraordinárias na vida dele. E ele vai experimentar de coisas sobrenaturais na sua vida. E essa é para nós talvez o grande desafio desta pandemia, queridos irmãos. Meus amigos, nessa pandemia eu creio que Deus está separando esse período de quarentena, as 3 quarentenas de Moisés, as quarentenas do povo de Israel e as quarentenas da igreja também, para nos ensinar, para fazermos pessoas melhores e estarmos mais próximos a Ele. E quando nós lemos esse texto aqui, e ao olhar e prestar atenção que 30 anos eles ficaram a mais daquilo que Deus havia prometido, eu vou começar a aprender, tanto no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, na narrativa do evangelista Estevão, quanto no livro do Êxodo, principalmente a partir do capítulo de número 12, eu vou começar a aprender o motivo pelo qual 30 anos eles ficaram a mais. Por que eles perderam tanto tempo da sua vida? Eu vejo que com 40 anos era a hora da libertação do povo. E Deus então coloca no coração de Moisés para ele sair do palácio e descer para ter junto com o seu povo, para estar junto com os filhos de Israel. E Moisés então faz isso. Ele abre mão do seu conforto e ele vai lá. Só que ele ainda está confiando nele mesmo. Ele acha que ele é a pessoa. Ele está confiando nas suas habilidades.
ele está confiando nele, ele está acreditando nele. E aí, quando ele está acreditando nele, ele vai usar a sua força, ele vai querer resolver as coisas do seu jeito, vai querer resolver as coisas da sua maneira, da sua forma, nas suas atitudes e com o seu braço. E quando Moisés faz isso, ele fica desapontado, porque os homens não aceitam a liderança de Moisés, nem o chamado de Moisés e nem a vocação de Moisés. Também no livro de Êxodo eu aprendo que aquele chegou o momento da visitação de Deus para o povo de Israel. Porém, o povo de Israel não quis reconhecer em Moisés o seu líder, não quis reconhecer nisso. Eu acredito ali, olhando para essa série de pensamentos, que a partir daqueles 40 anos, Deus iria trabalhar com Moisés e com o povo 10 anos, para preparar Moisés, para preparar o povo, para que aquele povo saísse do Egito. Mas como não deu certo por uma falha humana, por perspectivas humanas, por decisões humanas, por uma consciência humana, eu vejo que o tempo então se atrasou. Perdeu-se anos preciosos de vida, porque a expectativa foi frustrada, porque a expectativa que eles haviam colocado neles mesmos e com aquela realidade foi frustrada. E como foi frustrado também, então Moisés foge para Midian e ele vai se esconder lá no deserto de Midian. E quando nós ficamos frustrados ou decepcionados com as pessoas, nós temos por tendência a fugir para os nossos desertos, fugir para as nossas solidões, fugir para as nossas cavernas, fugir para dentro de nós mesmos, cheio de dúvidas e cheio de interrogações. Eu estou falando aqui a um público que de repente ficou frustrado ou decepcionado com pessoas humanas, que ficou frustrado, decepcionado com pessoas, ou talvez como o povo de Israel também, que de repente estava esperando rapidamente já um libertador, mas não se preparou para um libertador e de repente também eles ficaram frustrados, porque estavam frustrados com Deus, porque estavam imaginando uma coisa, tinham uma perspectiva em mente e não aconteceu da maneira como eles achavam que aconteceria, e aí perde-se tempo. Deus prometeu, Deus fez uma promessa, e a promessa ainda está valendo, porque Deus não volta atrás naquilo que prometeu. A promessa é dada, os dons, Paulo escreve aos Romanos, diz que os dons são dados de uma maneira irrevogável, que ele não vai voltar atrás com aquilo, só que daqui para frente, agora chegou um momento de eu entender esse tempo de Deus na minha vida, esse tempo de Deus na minha história, entender as minhas quarentenas, entender os meus conflitos, procurar entender tudo isso e trazer para a minha realidade, para a minha vida, uma aplicação, e aqui eu acho que é o nosso maior desafio. Nós vamos ouvir ao longo dessa semana, nessa série Amigos, como eu disse, pessoas extremamente capazes e que venceram as suas dificuldades, adversidades, que estão vencendo ainda, outros que tiveram suas perdas, mas que depois renovaram as suas forças e conquistaram. Só que não adianta nós virmos ouvir essas lives e simplesmente nós ouvirmos. É necessário e é fundamental que eu, ao ouvir aquilo, eu tome uma decisão na minha vida, eu faça escolhas na minha vida, que eu tome uma decisão de colocar em prática aquilo na minha vida, porque não adianta eu ouvir, não adianta eu somente ouvir, eu preciso ouvir e colocar em prática na minha vida aquilo que eu estou ouvindo. Tiago escreve que o homem, ele é muito imbecil, tradução, nova tradução da linguagem minha, imbecil, quando ele ouve, está ouvindo, aprendendo, só que ele não coloca em prática. Tiago diz que ele é nécio, ele é tardio para ouvir e entender e compreender.
Por que 30 anos eles perderam ali? Por causa de dureza no coração, perspectivas erradas, projetos errados e desafios errados também. Quando eu olho para o povo do Egito, o povo que saiu do Egito e chegou lá na beira do mar, no livro de Números fala que Deus manda 12 espias para olhar a terra, que Deus havia prometido. E quando eles chegam lá, os 12 espias olham a terra, eles voltam da terra, trazendo um relatório que desanimava o povo. Só tinha 2, a minoria, que traz um relatório positivo. Queridos, eles estavam ali a questão de dias de viver o milagre. Eles estavam a questão de dias de experimentar o sobrenatural. Eles estavam a questão de dias de ter a posse daquilo que Deus havia prometido para eles. Mas o que acontece? Eles voltam pessimistas. Eles veem somente as dificuldades. Eles só veem as adversidades. Eles só veem as lutas. Eles só veem os gigantes. Eles só veem os problemas. E eles voltam e falam para todo mundo: a terra realmente é boa, mas tem gigante. Por quê? Porque eles queriam tudo, tudo de mão beijada, sem brigar, sem batalhar. Eles estavam há dias para entrar na terra da conquista. E quando eles voltam pessimistas, desanimados, Deus olha para eles e fala assim: ah, é? É assim? Eu mostrei para vocês a terra, vocês viram o mar abrindo, vocês viram os meus milagres, eu cuidei de vocês com uma nuvem, com fogo à noite, para os animais não pegar vocês, os escorpiões para proteger, eu protegi vocês do sol, e vocês chegam aqui, vocês estão vendo só as dificuldades? Mais 40 anos no deserto, mais uma quarentena, mas eles estavam, era o que Deus havia prometido? Não. Era o que Deus queria? Não também. Eles estavam ali, era só depois atravessar o mar tranquilamente, ou aliás, só atravessar o Jordão, só chegar lá do outro lado, lá, que ele estava tranquilo. Mas o que acontece? A dureza de coração, a perspectiva errada, a falta de fé e, sobretudo, o desânimo fez com que esse tempo se estendesse um pouco mais. Então o tempo de Deus, o kairós de Deus na vida deles não aconteceu, não foi por causa de Deus, mas foi por causa deles. 30 anos a mais no Egito não foi por causa da promessa de Deus e porque Deus falhou, mas foi por causa deles. Escuta aqui que eu quero falar para você nessa pandemia e nessa quarentena. Deus tem promessa para todos nós. Deus tem promessa para a tua vida. Deus tem promessa para a tua história. Deus tem promessa para a tua família. Deus tem projeto contigo. E o que é que está retardando esse projeto? O que é que está retardando essa promessa? Será que Deus está falhando? Ou será que o nosso relatório não está condizendo com aquilo que realmente é? O que é que está acontecendo? Por que eu estou falando tudo isso? Porque temos ouvido lives maravilhosas ao longo desses dias de quarentena e pandemia. Que coisa maravilhosa! E de tudo isso que nós temos ouvido, o que é que você tem aplicado na sua vida e tomado realmente uma posição? O que é que a pandemia tem mudado na sua vida? O que é que a pandemia tem mudado na tua história? Para vocês que naquele grupo de mentoria, no sábado, eu ouvi o pastor Luciano Subirá e ele estava falando assim, ele falou assim, escuta, falando a respeito de Jesus, ele falou assim, de Jesus subir ao monte para orar, e Jesus separou um tempo para orar, e ele leu um outro texto que diz, no Evangelho de Marcos, que diz que Jesus passou a noite inteira orando, e aí ele perguntou, e aquela pergunta foi diretamente para mim, eu não sei se pegou outros pastores ou não, tinha um grupo grande, eu não sei se acertou outros não, mas aquilo veio no meu coração desafiando e disse assim, quanto tempo é, ou há quanto tempo é que você não tem uma noite que você não ora, tirando a madrugada para conversar com Deus? E quando eu ouvi aquela palavra, eu entendi que Deus estava falando comigo. Eu falei, eu preciso fazer algo
diferente para Deus. E do sábado para o domingo eu separei a madrugada para ler a Bíblia, assistir mais 2 capítulos do The Chosen e tive um momento especial de oração com Deus ali, querendo ouvir o que Deus estava compartilhando comigo, o que Deus estava falando comigo. E como foi maravilhoso, e como foi precioso, e como foi bom, e como me fez bem, e como aquilo me alegrou. Aquilo trouxe para mim um ânimo, uma motivação. Dormi até mais tarde no domingo, eu dormi, mas aquela madrugada foi uma madrugada de investimento, porque eu preciso responder frente a tudo aquilo que eu estou ouvindo. Eu preciso responder frente a todas as mensagens que de repente eu tenho ouvido e aplicado na minha vida. Como já ouvi irmãos compartilhando a respeito de atitudes que estão tomando a partir do Café com Coragem, do aprendizado que está tendo, das lições que estão tendo e das atitudes que estão tomando. Queridos, eu quero dizer para você que eu acho que está chegando uma hora de nós não perdermos mais tempo com argumentos e com desculpas, e com críticas, com murmurações ou com lamentações. Eu quero dizer para você que existe um mar a ser atravessado e é do outro lado que está a promessa de Deus. Eu quero desafiar você a vencer a você mesmo. E vencer a você mesmo não é colocar limitações. Vencer a você mesmo não é colocar obstáculos. A terra é boa, mas tem gigantes. A terra é boa, mana leite e mel, mas tem gigantes. Olha, mesmo trazendo a parreira de uva, vendo que o fruto da outra terra, que aquele lugar era muito melhor, o texto vai me mostrar que muitos ali derreteram o seu coração e começaram a reclamar de Moisés, reclamar da situação, a falta de atitude que condizia com a grandeza e o poder de um grande Deus que estava cuidando da vida deles, que os tinha tirado do Egito, removido eles do Egito com braço forte, que havia feito a diferença, porque havia dado 10 pragas. Das 10 pragas, 7 não alcançaram o arraial dos filhos de Israel para fazer a diferença entre um povo e entre um povo. Mesmo assim, eles ainda não tinham uma perspectiva de fé extraordinária. Então, minha primeira pergunta para você que está aqui nesta manhã: quantos já atravessaram uma situação de morte e já venceram? Se você já atravessou uma situação de morte, quando eu falo morte, pode ser você, pode ser a família, pode ser de filhos, pode ser de desanimar realmente com a vida. Fala aí, amém, eu já venci. Quantos já enfrentaram uma situação difícil, uma situação de grande adversidade e você venceu? Você pode dizer, amém, eu venci, eu superei. Quantos já pensaram, isso aqui eu acho que é até redundante, quantos já pensaram em desistir de tudo, em desistir até de viver, em desistir da vida? Quantos já pensaram em abrir mão de tudo, já dormiram a noite pensando? Eu vou falar assim para você, eu já pensei um monte de vezes, dormi, falei assim, quer saber? Eu não quero saber mais de nada. Eu dormia, hoje, olha Deus, esquece de mim, esquece que eu existo. E fui dormir, no outro dia acorda cedo e... Quantos já venceram uma situação difícil? Quantos que estão aqui nesta manhã, nessa tarde, nessa noite? Quantos já venceram uma situação difícil? Quantos já venceram? Você já venceu uma situação difícil? Difícil, eu estou falando difícil, é difícil mesmo, não estou falando difícil de sorte de ser difícil, estou falando difícil de ser assim, algo que parecia impossível de acontecer. Pense aí contigo, escreve aí, pense. Isso, a gente pensa isso daí, Mônica, desistir nunca, mas de algumas situações e de alguns problemas a gente pensa realmente em desistir. E desistir. Quantos já pensaram que a partir de agora eu vou servir a Deus só em casa? Se é porque é possível, lógico que não é possível.
Não é possível servir a Deus só em casa, né? Não tem como. Mas são pensamentos que vêm, são situações que vêm. Você está no Facebook, você está no Instagram, você está no YouTube. Já pensou? Já pensou ou já pensou? Então pensamos, querido, todos nós. E o grande problema não é esse. O grande problema é de saber que eu passei, que a dificuldade veio, mas eu superei aquilo. E aí eu vou lembrar sempre da fala de Davi. Eu venci um leão, 2,5 metros. Eu venci um urso, quase 3 metros. Ele olha para o gigante filisteu, vai ser mais um desse. Olha, Solange, quase um ataque cardíaco. Quase um ataque cardíaco aí. Venceu a morte. Venceu a morte. Agora, quando falando de pensamentos que vêm. Pensamentos que vêm. Então, no outro dia a gente acorda renovado e vai fortalecido. Mas são situações de morte. Olha, são situações de morte que a gente enfrenta e vence. Agora, se Deus preservou você com vida e não me preservou com vida, logo sabemos que foi a graça poderosa dele que nos sustentou. Sim ou não? Amém ou não? Foi nós mesmos? Não, não foi nós mesmos. Sabemos que foi dele. E foi justamente isso que Deus fez na vida de Moisés. Os primeiros 40 anos ele achou que era na força dele. No segundo 40 anos Deus desconstruiu, tirando esse pensamento da força dele, para mostrar para Moisés que não era ninguém. E os últimos 40 anos de Moisés tem na mente dele uma convicção. Andar debaixo de uma palavra e andar na companhia de um grande Deus faz toda a diferença. E aí, dentro desse processo de mentoria, eu também fui estudar algumas coisas e a gente começa a descobrir justamente isso. Aí a minha pergunta para você é o seguinte: dentro desses processos de pandemia, dividindo a nossa vida em fases, em qual dessas etapas você está? Você ainda acha que você é o cara, que você é a cara e que você vai conseguir resolver tudo na sua força? Você ainda está nessa fase? Ou você já está naquela fase que agora você está assim, coitado de mim, não sou ninguém, não tenho condição de fazer nada, pobre de mim. Se você está em uma dessas fases, ok. Se você está na primeira, eu quero te convidar a passar para a segunda quarentena de Moisés. Se você está na segunda quarentena de Moisés, opa! A hora agora é de nós pularmos então para a terceira fase. E qual seria a terceira fase? De acreditar que nós vamos andar debaixo da poderosa mão de Deus. E não vamos retardar mais o tempo do kairós de Deus para a minha vida, para a minha história, para os meus sonhos, para os meus projetos e para a palavra que Deus compartilhou comigo. Moisés, no seu último ciclo, ele vai descobrir e ele vai vivenciar o que é obedecer e confiar num Deus sobrenatural, num Deus poderoso. E quando o Senhor chama para Moisés e fala assim: Moisés, tira as sandálias dos teus pés, que a terra que eu vou, e a terra que você está é uma terra santa. E eu fui pesquisar e encontrei 2 pensamentos que eu acho que é importante e cabe para a nossa reflexão aqui nesta manhã. Isso foi dividido ontem também na igreja. Mas o primeiro, que quando o Senhor está falando para ele assim, tira as sandálias dos teus pés, era que o estudioso que vem de um rabino, ele disse assim que o Egito era o grande produtor de sandálias. Um grande produtor de sandálias. E o que Deus estava querendo dizer para Moisés é o seguinte: a única coisa que sobrou do Egito em você é a sandália, então tira.
Tira porque agora você vai falar comigo. E o outro pensamento era que não se entra na presença da divindade com uma sandália. E a sandália é o sinônimo de eu saber para onde eu vou e de cuidar dos meus pés. Agora, o que Deus talvez está dizendo para Moisés era o seguinte: tira as tuas sandálias, porque até aqui você andou nos teus passos, só que daqui para frente você vai andar nos meus passos, e eu quero que você receba também essa palavra no teu espírito nesta manhã. Deus falou contigo lá atrás, Deus falou comigo, Deus já ministrou meu coração, Deus já ministrou teu coração, então tá. Agora chegou a nossa hora, agora chegou a nossa vez. Toda a igreja entrou no processo de quarentena, e quando eu estou falando toda a igreja, eu estou falando toda a igreja. Todos os homens e todas as mulheres que entregaram a sua vida a Deus entraram no processo de quarentena. Não foi porque nós quisemos, mas foi porque Deus quis. Moisés entrou nos processos de quarentena, não foi porque Deus queria, mas porque Moisés tomou atitudes erradas. O povo ficou 40 anos no deserto, não foi porque Deus quis, mas foi por causa da atitude que eles tomaram. Então agora chegou a hora de nós entrarmos numa terra que mana leite e mel, numa terra que Deus prometeu a todos nós, numa terra que é gloriosa, numa terra que é preciosa, numa terra que vai fazer diferença na nossa história de vida, numa terra da qual o Senhor prometeu a todos nós. Então eu quero pedir, desafiar você, te encorajar. Tira tudo aquilo que você entende, tudo aquilo que você sabe, tudo aquilo que você já aprendeu, e preste atenção naquilo que Deus vai querer falar com você ao longo de toda essa semana. Queridos, são 5 dias preciosos. Olha, amanhã, pastor Charles Pereira, quarta-feira, pastor Ademir Pereira Nunes, na quinta-feira, pastor Eduardo Bortolossi, na sexta-feira, pastor Wilson Guimarães, no sábado, pastor Marinaldo, lá da Espanha, ele vai contar da experiência, como que foi lá, a maneira como foi a pandemia, o que Deus está fazendo. Pastor Marinaldo, pessoa também do bem, pessoa de Deus, e vale a pena demais. Acerte a tua agenda, seja ricamente abençoado e sinta-se desafiado. Se Deus mexeu com alguma coisa do teu comodismo, amém, rompa. Se de repente você viu limitação, rompa. Fala, a partir de hoje eu quero fazer, então, o melhor. Eu quero fazer o melhor. Quero fazer o melhor para o Senhor. Eu quero fazer o melhor para Deus. Faça como Moisés, tá bom, Senhor, eu vou. Se é para ele, então eu vou. E Moisés parte. Infelizmente, muitos morreram na quarentena no deserto, não entraram na terra prometida. E muita gente, infelizmente, não vai entender muito bem o que Deus está querendo e talvez não entre na terra da promessa. Talvez muitos ainda prefiram ficar murmurando, colocando limitações e supervalorizando os seus obstáculos, suas dificuldades, supervalorizando as suas lutas, supervalorizando as suas dores, mas enquanto que outros vão olhar e vão falar, ok, vou andar como Deus maravilhoso, vou andar debaixo de uma mão poderosa, vou andar debaixo de um mover sobrenatural. Queridos, olha só, nós estamos ainda, mesmo na pandemia, vivendo uma vida de Marta, no momento em que Deus está chamando Marias. Eu quero concluir com aquilo que eu ouvi de um pastor também muito amigo, na nossa sala de mentoria, uma ilustração que ele fez a respeito de um homem rico, muito rico. Ele tinha um filho e ele deu um relógio, desses relógios que são caros, para um dos seus filhos. E esse filho pegou o relógio, lá. Pegou o relógio, olá, ganhou o relógio. E quando ele pegou o relógio, supervalorizou o relógio, era um grande presente. E ele exibia o seu relógio, com alegria esse relógio.
para todo mundo. E um dia ele foi trabalhar no celeiro. E lá no celeiro, no meio do feno, das palhas, trabalhando ali, ele perdeu o relógio. E ele procura e ele não acha. E um dia ele volta para o pai e ele fala assim: pai, eu perdi o meu relógio. O relógio que o senhor me deu. E o pai olha para ele, chama o filho para perto, abraça ele e dá para ele um conselho. Ele não deu um outro relógio, mas ele deu um conselho. Volta lá. Para. Não faça barulho nenhum. Pare de falar e preste bem atenção, que você vai escutar o barulho do relógio. Aliás, o pai não falou isso. Ele foi. E quando ele chega lá, obedecendo o pai, para ali. Ele fica quietinho. Daqui a pouco ele está lá, naquele silêncio da madrugada, naquele silêncio da noite, ele escuta lá. Dá para escutar aí? E aí ele vai indo na direção e o barulho vai ficando mais forte. E ele encontra novamente o relógio. E ele pega o relógio. E ele volta contente, correndo para o pai. Fala: pai, achei o relógio. Segui a tua orientação e eu achei o relógio. E o pai fala para ele assim: filho, tem horas que a gente precisa ficar em silêncio para nós podermos achar aquilo que foi perdido. Existe um momento que nós precisamos ter uma vida de Maria e não uma vida de Marta. Existe um momento que nós precisamos parar para nós podermos ouvir a batida do coração de Deus e qual é a direção que Deus está dando para a nossa vida e o que nós precisamos melhorar e em que nós precisamos avançar. Amém, meus queridos irmãos? Essa é uma palavra de mentoria, é uma palavra que me confronta e que te confronta, mas que tem o objetivo de levar para cima e não para baixo, de não de te afundar, mas de te levantar. Por quê? Porque Deus tem uma promessa para ti, porque Deus tem um projeto com você, porque Deus tem um projeto com cada um de nós. Deus tem um projeto na nossa história de vida. E muitas vezes nós vamos perdendo anos preciosos da nossa vida, porque Deus está falando, mas nós não estamos entendendo o que Deus está falando. Deus queria falar para o povo: eu quero libertar vocês. Deus falou para Moisés: eu quero usar você como libertador. Era verdade, eram convicções, mas eles não se prepararam para aquele momento. Se prepare neste momento da pandemia. Ela vai passar. Ela vai passar. E o que vai sobrar depois de tudo isso ainda continua sendo a promessa. Uma promessa que Deus fez. Uma promessa que Deus tem. Eu vou tirar vocês daí, da terra da escravidão, e eu vou conduzir vocês para uma terra que mana leite e mel. Vai haver um deserto, mas eu vou estar com vocês no deserto. Vai haver perigos na noite, mas eu vou estar com vocês à noite. Vai haver perigo durante o dia, mas eu vou estar protegendo a vida de vocês durante o dia. Mas eu vou levar vocês até lá. Então, se você está no último ciclo, chegou a hora, chegou o momento. Se você está ainda confiando em você, rapidamente deixe passar esse ciclo e confie em Deus. Porque o Senhor disse para Moisés e para o povo de Israel: eu vou julgar o povo que escravizou vocês. Então a justiça pertence ao Senhor. A nossa briga não é contra a carne e nem o sangue. A nossa briga é contra principados e potestades e contra dominadores. Então não vamos brigar com as pessoas, nem discutir com as pessoas. Ao Senhor pertence toda a justiça. Se estamos errados, seremos corrigidos. Se estão errados, eles serão corrigidos. A nossa parte é caminhar debaixo de uma mão maravilhosa de um Deus que nos chamou para fazer parte de um exército, de um reino sacerdotal. Amém, queridos irmãos? Que essa palavra te ajude, que essa palavra te inspire, que essa palavra nos fortaleça a sermos pessoas melhores, para depois melhorarmos outras e outras melhorarem outras,
para nós não perdermos aquilo que a igreja se perdeu ao longo do tempo. Vocês lembram do conselho de Paulo para Timóteo? Timóteo, busca pessoas idôneas, transmite aquilo que eu transmiti a vocês, para que essas pessoas possam transmitir a outros também. Não vamos ser daqueles que se fecharam na sua jornada e na sua caminhada e interromperam toda uma trajetória. Então, que Deus abençoe demais a sua vida, que Deus abençoe demais a tua jornada, que Deus prepare o teu coração, que essa palavra de mentoria nesta manhã seja uma palavra que arou uma terra, porque sementes preciosas serão derramadas nela ao longo de toda essa semana. Homens de Deus, pessoas do céu, pessoas de bem, vão acrescentar mais na sua vida e que vão plantar sementes. Mas, por enquanto, está escutando? Está escutando? Vamos orar? Vamos orar? Vamos orar? Vamos orar ao Senhor nesta manhã. Vamos agradecer a Deus nesta manhã preciosa, palavra do Senhor para a nossa história e para a nossa vida. Vamos orar. Senhor Jesus Cristo, para vivermos os melhores anos, e eu não tenho a menor dúvida, Senhor, que os melhores anos ainda estão para ser vividos também. Então, continua a nos preparar, mas toca os nossos ouvidos, o nosso coração e a nossa mente. Se o Senhor preservou a minha vida e tem preservado a vida dos meus irmãos, é porque há algo ainda que nós precisamos fazer nessa terra. Então, nos ajude a crescer na graça e no conhecimento em Ti, e abençoa cada um deles, e nos fortaleça para que o Teu nome seja glorificado. Toma conta de nós, toma conta, Senhor, da nossa jornada e toma conta da nossa caminhada, e nos fortaleça, Senhor, e na força do Seu braço. Oro agradecido sempre no maravilhoso nome sempre eterno de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém e amém. E amém, meus queridos irmãos. Amém. Que Deus te fortaleça, que Deus te capacite, que Deus prepare essa boa terra, porque vai ser uma semana extraordinária, eu não tenho a menor dúvida. Meu coração está cheio de expectativas para esses dias, expectativas de que algo grande Deus quer fazer, e de repente Ele pode usar esses momentos para nos dar um up, um start, para nos dar uma promoção, para subirmos e avançarmos. Que Deus possamos estar em sintonia com o Senhor, com o Criador do Universo. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe toda a tua semana. Vamos poder dizer em todo tempo, em todo momento, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas com ele também nos dará todas as coisas. Estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Beijo no teu coração. Espero você amanhã às 10 horas com mais um Café com Coragem. E amanhã junto com o pastor Charles Pereira. Beijo no teu coração. Um forte abraço. Em todo tempo, Deus, Ele é fiel.